Se você só investe quando as notícias estão boas, eu sinto muito em te dizer. Mas você nunca será rico ou rica. A história comprova que as maiores fortunas foram feitas em tempos de crise. É isso mesmo. Então esse vídeo vai ser para contrariar um pouco de tudo que está sendo falado nesses tantos vídeos de finanças e investimentos aqui no YouTube. Hoje eu vou te mostrar com fatos, com dados, por que as crises sempre existiram e sempre existirão. Então, tendo crise ou não, como você deve encarar isso e o principal, como você deve prosperar em meio a tempos de crise ou não. Em 1929, crise, a Grande Depressão. Em 1973, crise do petróleo, conhecido como o choque do petróleo. Em 1997, adivinhe, crise asiática, que consequentemente atinge todos os países e o Brasil. 2000, bolhas do .com. Em 2008, você já deve adivinhar. Sim, mais uma crise. E aí, 2020, podemos ter um pequenino exemplo, né, que foi a pandemia. Bom, aqui estão apenas alguns exemplos de crise que nós tivemos nos últimos anos e que, com certeza, ainda virão muitas outras. Então isso quer dizer que o quê? Se você olhar de perto a história, é claro que ela não vai prever todo o futuro, mas ela te dá uma boa base do que você precisa fazer. É assim que funciona. E você vai ver de perto que é um mercado de montanha-russa, onde as coisas sobem e descem. Literalmente um gráfico, certo? Mas quando você escolhe boas empresas, o que acontece nessa montanha-russa? Você obterá lucros. E é isso que no final das contas importa, essa visão de longo prazo. Mas antes de nós focar nisso, antes de eu te mostrar como ter o lucro independente de você estar em uma fase de crise ou não, eu quero te falar o porquê que é tão falado, porquê que é tão comentado sobre notícias ruins. Uma primeira pergunta que eu te faço, será que quando nós não estamos vivendo uma crise, a gente se dá conta de que a gente não está vivendo uma crise? Porque é tanta notícia ruim, é tanta ênfase em notícia ruim, que o desespero, ele sempre vem demais. E é justamente esse ponto que eu quero falar para você. O nosso cérebro, ele tende a ficar atento quando a questão é uma coisa de sobrevivência, quando a questão é negativa. Isso é uma coisa natural do nosso subconsciente. O cérebro é pré-programado a reagir às coisas perigosas, à luta e à fuga. Então, os produtores de conteúdo, que também, só estão fazendo o seu trabalho, não é uma crítica pessoal com eles vão muitas vezes focar no negativo, Por quê? Isso vai vender mais, isso dá mais visualizações, e isso em termos gerais. Nem estou falando só de notícias ruins relacionadas a finanças, a mercado financeiro, a política, que com certeza está totalmente relacionada à economia do país e, consequentemente, à nossa. Dito isso, entendido isso, vamos ao seguinte ponto. Como sobreviver a isso? Como não se afetar tanto psicologicamente? O principal, como prosperar financeiramente diante de, sim, verdadeiras crises e também das notícias que estão por todos os lados e que, claro, vão nos afetar de certa forma. A primeira coisa que eu posso te dizer que, se você entender, vai mudar o jogo da sua vida financeira, é entender o poder dos juros compostos no longo prazo. Então, se você escolheu boas empresas, para investir, você não está usando investimento para um cassino, você não está fazendo uma aposta, você se tornou um acionista de forma que você viu aquela empresa como você se tornando sócia ou sócio deles. Ou seja, na hora de investir, se você sabe o que você está fazendo, você vai se proteger das notícias. E quando a empresa que você está investindo na bolsa cai, mesmo às vezes tendo relatórios financeiros não tão esperados, você vai ficar muito mais tranquila, muito mais tranquilo. Por quê? Porque você viu todos os dados daquela empresa. Você viu o relatório gerencial dela antes de investir. Você não pensou assim,
tal empresa é tal sigla e fui lá e coloquei o dinheiro porque fulano de tal me disse para colocar. Porque se você fizer isso, que eu sei que muita gente fez e faz, é claro que vai dar ruim, porque você não sabe o que está fazendo e além do mais, como eu expliquei anteriormente, o nosso cérebro está programado a nos proteger do risco. Então, você não sabendo exatamente o que está acontecendo, você vai fazer o quê? Vender na baixa. E aí é onde eu escuto tanto, né? Julie, tu que trabalha com investimento, tu que dá mentoria de investimento, tu tem um canal no YouTube, né? Você sabe que fulano de tal, o meu vizinho, o meu primo perdeu milhares de reais nessa tal de bolsa de valores? Porque, claro, a pessoa não sabe o que ela tá fazendo. E o pior, e tanto de diquinhas que eu encontro a pessoa aqui, ali, só de passagem ela já quer que eu dê uma dica para ela de onde investir. E é assim que a maioria das pessoas caem em erros. Elas veem dicas por aqui e já fazem. Por isso, a principal dica que eu posso te dar é nunca, da marca nunca, invista aonde você não sabe o que está fazendo. Nunca coloque dinheiro aonde você não entende. Você não sabe direito o que está fazendo? Não coloca. Se você não entende o que é aquilo ali, não coloca. Porque assim você já vai se livrar de um monte de golpe e vai também se livrar de perder dinheiro, às vezes, no mercado financeiro, porque você não sabe direito o que está fazendo e aí você não vai ter a mentalidade correta para passar por esses momentos de queda que está acontecendo muito, inclusive, neste momento. Por isso, a principal coisa, aprenda a comprar empresas e depois mentalidade de saber o porquê mesmo que você está fazendo aquilo. Se lembrar, né? Se auto-lembrar. Meu Deus, por que eu investi aqui? Ah, tá, eu comprei essa empresa aqui porque eu vi o PVP, eu vi o PL, eu analisei se eu queria ou não que essa empresa pagasse dividend yield, porque isso tem influência, né? Ninguém paga nada assim, né, do nada. Eu vi o histórico dessa empresa, eu analisei como que foi o passar dos anos, a quantidade de tempo que essa empresa está na Bolsa de Valores. Eu li o relatório gerencial, então eu entendi que sim, o meu dinheiro, que com certeza não vem fácil, né? Não sei na casa de vocês, porque aqui não vem fácil. Então, o dinheiro que não veio fácil, eu quero colocar aqui, mas não é para perder dinheiro, é para mim me tornar uma sócia acionista, porque eu conheço a empresa, eu li, eu entendi e eu quero participar sim dos lucros dessa empresa e aí sim, né, com o passar dos anos, entendendo o quanto de tempo necessita para isso, que não é do dia para a noite, aí sim eu vou construir uma liberdade financeira. Então, lembre-se, crises sempre existirão. Vou falar para vocês, inclusive, algumas empresas que nasceram em crises, porque é óbvio que em tempos de crise sempre existirão oportunidades. Vou falar dessas empresas e vou dizer para vocês também como se beneficiar no mercado financeiro em tempos de crises. Empresas que foram criadas, então, mediante a crise foi, por exemplo, o WhatsApp. Imagina o poder da empresa do WhatsApp, né? E sim, foi criado em momento de crise. E também a Uber, que você deve muito bem conhecer, uma empresa gigantesca, multimilionária, se não bilionária, que eu nem sei os números, mas com certeza são enormes, foi criada em tempos de crise. E ainda a empresa Airbnb, que, nossa, tão utilizada, já utilizei tanto, também foi criada em tempos de crise. Então, apenas o exemplo de 3 empresas das muitas que foram criadas em momentos de crise, que a pessoa acreditou, que um grupo de pessoas acreditaram e se tornaram grandes potências mundiais. Por isso, né, com você não é diferente. Você focando no que está fazendo, focando na sua casa, no seu desenvolvimento pessoal, na sua saúde, na saúde da sua família, é um grande passo para você já estar prosperando, seja tempos de crises ou não. Já no quesito mercado financeiro, sem dúvidas, muitas oportunidades terão em momentos de crise. Porque se está em baixa, é como você comprar um bom produto na promoção. Caso você saiba qual é esse produto, como uma ação, né? Uma ação de uma empresa que você conhece, que você já estudou, que você está acompanhando, ela está descontada, isso é uma grande oportunidade. O que é descontada? Quando a empresa está sendo vendida por menos do que ela vale, né? Menos do que um preço teto, né? Um preço teto, como o próprio nome diz, o máximo que você deveria pagar na ação de uma empresa, que com certeza é um item que você também deve saber
antes de comprar uma ação. Certo? Eu espero que vocês consigam então ver com esse vídeo que na mesma moeda existem dois lados, né? Que o que nós não podemos resolver numa crise, não adianta a gente ficar abafado, a gente ficar preocupado, ficar só sofrendo e não, que isso não vai resolver nada, só vai nos levar pro fundo. Ter uma visão correta das coisas, persistir no tempo, isso é disciplina e persistência. Se você fizer isso com o mercado financeiro, sem dúvida, sabendo o poder dos juros compostos, tem vídeo aqui falando disso, assista também, você vai entender que a liberdade financeira é só uma questão de tempo. Ficando lá no pessimismo, lendo notícias ruins, gerando hormônios ruins no seu corpo, muitas outras consequências vão te afetar. Por quê? A gente também pode estar ficando doente com as doenças psicossomáticas e não prosperando financeiramente. Se torna uma bola de neve ao contrário. Então, pense na bola de neve ao seu favor e não contra. E para finalizar, me conte o que você tem achado da crise do momento, dos problemas financeiros e econômicos e também, no caso, né, políticos do nosso país. Você tá positivo? Tá aproveitando as oportunidades ou tá só preocupado com tudo que está sendo notificado de coisas ruins, que isso com certeza é todos os dias, né? Então a gente sempre tem que tentar ter uma visão mais positiva, se divertir, viver a vida bem hoje, mas nunca deixar de olhar para o futuro que chegará, né, mais rápido do que a gente gostaria e com o planejamento vai ser ainda mais confortável, ainda melhor. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo!